Olá, essa nossa aula de hoje é sobre juros simples. Então vejamos, o que vem a ser o juros simples? Ele é calculado tendo como referência, tendo como base, um valor fixado, que é o que a gente aplica, né, para o rendimento, que a gente chama de capital, ou capital inicial. Trata-se, o juros simples, de uma porcentagem do capital aplicada durante um determinado tempo. Então, uma taxa sobre o capital aplicada durante um determinado tempo. Por que nós chamamos de juros simples? Porque a principal propriedade dele é que esse valor não vai se alterar no decorrer dos meses ou no decorrer do tempo em que ele será aplicado. Então vejamos como calcular, ou uma fórmula para calcular o juros simples. Primeiro, do que ele depende, né? Os juros que você vai ter de rendimento depende de quanto você vai aplicar, que é o capital inicial, da taxa de aplicação e do tempo que você vai deixar aplicado. A gente pode representar isso em termos de símbolos: juros, capital, taxa, tempo, né? Só para reforçar, J juros, C o capital, I é a taxa, que é dada em porcentagem, e T é o tempo em que ele vai ficar aplicado. Então, vejamos um exemplo. Investe-se R$ 3.000 em uma aplicação num banco. O regime é de juros simples, portanto, a gente vai usar essa expressão para calcular. A taxa é de 10% ao ano, será aplicado num tempo de 6 meses. Tá? Qual é o valor a ser retirado no final? Ou seja, quanto você vai ter no final depois de decorridos os 6 meses? É sempre bom que você anote os valores que você vai precisar para fazer o cálculo. O capital será de R$ 3.000 a uma taxa de 10% ao ano durante 6 meses e eu quero calcular os juros, né? Agora vejam, a taxa está ao ano, o tempo está em meses. É necessário que você trabalhe tanto a taxa como o tempo na mesma unidade. Então, ou eu transformo a taxa para ano, ou seja, 12 meses, ou eu transformo o tempo de meses para ano. Tá? Em geral, a gente transforma o tempo para ano ou para meses, dependendo da unidade da taxa. Vamos lá então, para calcular os juros, eu vou, antes de tudo, precisar fazer o seguinte: a taxa vem em porcentagem, mas ela só entra na equação, a gente coloca na equação, na forma de decimal. Vejam, 10%, então basta dividir por 100. 10%, 10 por 100, 0,1. É este o valor que tem que aparecer lá na formulazinha do juros simples. Então vejamos, juros, que é o que eu quero calcular, né? Vou substituir no lugar do capital 3.000, no lugar da taxa 0,1 e no lugar do tempo meio, que é o tempo em que ela vai ficar aplicada. Então juros 3.000, taxa 0,1 e o tempo meio ano. Fazendo essas contas, nós vamos obter R$ 150. Ok? Então, a taxa de 10% ao ano durante 6 meses, o valor de R$ 3.000 terá um rendimento de R$ 150 ao final dos 6 meses. Ele está perguntando qual é o valor a ser retirado. O que você vai retirar? A gente chama de montante. Qual é o montante a ser retirado? E o montante é simples de calcular. Basta eu pegar o capital que foi aplicado e somar com os juros que renderam. Então, eu tenho como montante o capital mais os juros. Aí é fácil. Eu apliquei R$ 3.000, os juros são de R$ 150. Qual vai ser o montante? Quanto eu vou retirar no final? R$ 3.150. Um outro exemplo. Determine a taxa de juros simples de um capital de R$ 500 que é aplicado durante 10 meses.
e rende R$ 150 de juros. Então eu tenho o capital, eu tenho o tempo e eu tenho o quanto vai render de juros. E eu quero saber qual é a taxa. É bom que a gente reúna todos esses valores. Capital, R$ 500, taxa é o que eu quero calcular, tempo de 10 meses e vão render juros de R$ 150. De novo, a equação é a mesma, o capital, a taxa e o tempo eu tenho que procurar nos valores que nós separamos aqui ao lado. Então, valor dos juros, R$ 150. Capital aplicado, R$ 500. Taxa, eu não sei, é o que eu quero calcular. E o tempo é de 10 meses. 10 meses. Posso manter em meses. Por quê? A taxa que eu encontrar vai ser uma taxa percentual. Ok? Aí eu tenho que resolver essa equação. Primeiro eu vou multiplicar o 500 por 10, eu posso fazer isso, né? 500 vezes 10, 5.000 vezes I. Para achar o valor do I, eu vou transportar os 5.000 para o primeiro membro da equação. E como ele está multiplicando no segundo membro, ele virá dividindo para o primeiro membro. Então vai ficar 150 dividido por 5.000. Eu vou achar o valor da taxa. E esse valor da taxa vai estar em centesimal, né? Vai estar no número decimal, é isso? Tá? Mas normalmente a gente representa a taxa em porcentagem. Aí é simples, eu faço o contrário. Se eu quero a taxa em porcentagem, eu tenho ela em decimal, é só multiplicar o valor por 100. Eu tenho na forma decimal, eu pego e multiplico por 100, eu vou encontrar a taxa percentual ou porcentual, tá? Então, 0,03 vezes 100 dá 3%. Então, esse vai ser, ou esse valor, é o valor da taxa de juros simples aplicado sobre R$ 500 durante 10 meses e vão render R$ 150. Ok? São dois exemplos que costumam aparecer muito. Ok?